Bom, chegou a vez da gente falar de Portugal, analisar a seleção de Portugal, de Cristiano Ronaldo. Uma seleção que, se a gente for pegar jogador por jogador, a gente vai ver que tem muita qualidade, muitos bons valores individuais, mas que acaba tendo a sua avaliação coletiva como sendo um time subaproveitado pelo seu treinador, que é o Fernando Santos. Então, Portugal passa sempre essa ideia, muitos jogadores de qualidade, mas que na hora do vamos ver, do jogo, sempre parece um time mais amarrado, mais preso, que pode render mais. Então vamos fazer aqui as escolhas, jogador por jogador aqui, as alternativas e ver aqui como Portugal ataca, se defende, certo? Em números aqui, Portugal deve jogar basicamente no 1-4-1-4-1, certo? No gol, o titular deve ser Rui Patrício do Roma ou talvez Diogo Silva, depende. É, Existe uma dúvida aí, antes o titular absoluto era o Rui Patrício, mas houve um bom desenvolvimento do Diogo Silva, vamos ver. Enfim, é uma questão de escolha aí do Fernando Santos, que não vai alterar assim em muito a forma da equipe jogar. São dois goleiros de muito boa qualidade. À frente dele é uma linha de quatro defensores, certo? Pela direita, João Cancelo, do Manchester City. Muito bom jogador, um lateral muito completo, com muita capacidade de ir no fundo, de atacar a linha de fundo, mas também quando o time tem a bola, dependendo da característica do jogador que está à sua frente, se for um ponta que ataca a beirada, que a gente já vai falar disso, um ponta que fica aberto, João Cancelo tem muita facilidade de se tornar mais um meia, um articulador quando Portugal tem a bola. Na dupla de zagueiros aqui, vamos ver em que posição, em que condições o PF vai chegar para disputar a Copa, se vai ser o titular, se vai ser o Antônio Silva, enfim, vamos ver quem vai ser o escolhido pelo Fernando Santos. Do lado dele aqui parece incontestável, Rubem Dias deu um salto de qualidade enorme saindo do Benfica e indo para o Manchester City, sendo considerado já melhor jogador de Premier League. Enfim, aqui um pilar dessa defesa de Portugal. Na lateral esquerda, Nuno Mendes. Nuno Mendes do PSG chegou no clube parisiense, ganhando muito espaço, vem tendo ótimas atuações, um lateral com muita capacidade ofensiva, de chegar à linha de fundo, de fazer cruzamento, um lateral com muita potência física e com boa capacidade de ganhar um contra um, de ganhar duelos. Na frente dessa linha de quatro, como aí vamos colocar assim um primeiro volante, o Portugal tem alguns bons nomes. Pode ser, por exemplo, o Rubem Neves, né? Rubem Neves tem muita capacidade aí nessa bola longa, nesse primeiro passe, na articulação de dar o primeiro passe, carimbar a jogada de Portugal, direcionar para onde o jogo vai se dirigir, vai se concentrar. Ao lado dele, uma dupla de meia, à frente, né? Ao lado não, à frente do Rubem Neves, uma dupla de meias atacantes, um meia, ou pode ser composto por um meia e um volante. Um deles, provavelmente, se não tiver lesão, tiver bem fisicamente, vai ser o Bruno Fernandes, do Manchester United. Precisa render mais com a camisa de Portugal, não fez uma boa Euro, mas enfim, todo mundo sabe o talento que tem e a capacidade que já mostrou no Manchester United assim que chegou. Ao lado dele, o Portugal tem bons nomes, como eu falei. Pode ser até o João Moutinho empurrado um pouquinho mais à frente para jogar com o Bruno Fernandes. Pode ser o Vitinho do PSG. Enfim, o próprio William Carvalho que está aqui, que aí é um jogador mais de chegada, de imposição física. Varia da estratégia, da escolha do treinador, do momento, do contexto do jogo, né, do adversário. Portugal tem alguns bons nomes para preencher aí ao lado do Bruno Fernandes nessa faixa mais central do campo. Dos lados, pessoal, do lado direito do ataque de Portugal, provavelmente vamos ter o Bernardo Silva. Bernardo Silva é um dos jogadores mais capazes aí, com uma melhor leitura de jogo dessa seleção. Pode jogar inclusive em diversas funções. Pode jogar como esse meia que fica aberto,
fazendo com que o João Cancelo ataque em diagonal. Pode ser um meia que flutua para dentro para gerar superioridade numérica. Pode jogar nessa linha de volantes aqui, no lugar do William Carvalho, ou até mesmo do Bruno Fernandes, se não estiver bem, como um jogador mais central. Enfim, é um jogador com a melhor leitura de jogo que Portugal tem. Desenvolveu demais da conta seu talento com Guardiola. E do outro lado, pessoal, o titular seria provavelmente Diogo Jota, o que daria mais variabilidade, né, mais variação para a equipe, mas sofreu lesão, nem foi convocado, então o titular deve ser Rafael Leão do Milan. Rafael Leão tem muita capacidade física também, e principalmente dessa chegada na área, esse ataque em diagonal, essa potência física de se juntar ao atacante, a referência, para ser mais um atacante, mais um jogador de pisar na área, de finalização. E à frente, no comando de ataque, sendo essa referência, esse pilar da equipe, capitão do time, Cristiano Ronaldo, que não vem tendo bons momentos no Manchester United, vem jogando pouco, não conseguiu fazer uma pré-temporada adequada por problemas familiares, inclusive deu uma declaração muito forte falando sobre isso há poucos dias, que inclusive não repercutiu bem, inclusive com alguns jogadores da seleção, por exemplo, Bruno Fernandes, que é do Manchester United. A princípio, segundo a imprensa, a declaração que o Cristiano Ronaldo deu para um jornalista inglês não caiu bem nem na própria seleção portuguesa. Mas enfim, todo mundo sabe do potencial dele, mesmo com uma idade avançada. Todo mundo sabe que é um goleador, um jogador com uma leitura de jogo impressionante. Se estiver bem, focado, em boas condições, conseguir chegar bem fisicamente, receber o mínimo de oportunidades, é capaz de decidir desequilibrar, certo? E ainda mais jogando nessa função como 9, que ele fica mais ainda podendo descansar, entre aspas, do momento defensivo. Até porque Portugal é uma seleção que fica bem à vontade recuando as linhas, não é uma seleção que pressiona tão alto. Varia bem o bloco de marcação, certo? Então vamos ver aqui, pessoal, como Portugal ataca. Como Portugal tem a bola, como Portugal se posiciona em campo. Vamos lá. Cristiano Ronaldo, óbvio, é a referência, mas é uma referência muito móvel. Vai se mover bastante no ataque, vai ser um 9, mas não vai ser um 9 fixo. Pelo lado esquerdo aqui do ataque, vamos ter Rafael Leão, como eu falei, atacando em diagonal, se juntando à referência e ao Cristiano Ronaldo, abrindo o corredor, consequentemente abrindo o corredor para a subida do Nuno Mendes, atacar a linha de fundo, certo? Do lado contrário, Bernardo Silva. Aí existe uma dúvida. Como que o Bernardo Silva vai atacar? Ele pode atacar por dentro, abrindo o corredor para o João Félix, certo? Atacar a linha de fundo. Ou então ele pode ficar aberto e deixar o João Cancelo, desculpa, João Félix não, pessoal. João Cancelo atacar por dentro, certo? Então é uma dúvida aí que vai gerar, certo? Que inclusive para os adversários, como vai ser essa dobradinha muito interessante que Portugal pode ter pelo lado direito. E como eu falei pelo centro aqui, provavelmente vamos ver o Bruno Fernandes movimentando muito junto com o Cristiano Ronaldo por dentro, circulando muito atrás do Cristiano Ronaldo, gerando muita opção, capacidade de finalização, capacidade de passe, de assistência, certo? E variando aqui do companheiro da dupla de volantes, né? Que acredito que um titular deve ser o Rubem Neves por essa capacidade e um bom momento que tem vivido, capacidade de organização de jogo. E do lado dele aqui vamos ver se vai ser, por exemplo, o William Carvalho, um jogador mais de chegada, né, de penetração na área, ou se vai ser o João Moutinho, que é um jogador mais de organização junto com o Rubem Neves, né? Acredito que, por exemplo, nessa situação que o Cancelo ataca mais por dentro, o jogador escolhido para jogar junto com o Rubem Neves deve ser alguém que ataque mais a área, né? Já que o João Cancelo vai ser mais um meia, certo? Vai ser mais um meia quando o time tiver a bola, um jogador com muita capacidade de passe, muita
muita capacidade de assistência, de ajudar o time a se organizar como se fosse um meia mesmo. Certo, pessoal? Na defesa, Portugal se defendendo. Como eu falei, Portugal não tem nenhum problema em voltar, em baixar suas linhas, mesmo sendo um time com muita qualidade. Portugal pode muito bem fazer, deve provavelmente, aliás, fazer um bloco médio, voltar seus jogadores, certo? E deixar na frente, como eu falei, Cristiano Ronaldo mais livre de marcação, junto com, por exemplo, Bruno Fernandes, né? Mas o Bruno Fernandes, óbvio, montar duas linhas de 4 aí, um 4-4-2 sem bola, mas com o Bruno Fernandes voltando, contribuindo também na marcação, fechando espaço e meio que deixando o Cristiano Ronaldo, como eu falei, descansando, para a hora que o time ter a bola, ele ter fôlego, ter a capacidade de decidir, de ser o homem-gol que a equipe tanto precisa, né? Ser o ponto de desequilíbrio da equipe. Uma variação que Portugal já usou, que o Fernando Santos já usou e que pode ser interessante, é por isso que eu falei dessa, como a ausência do João Cancelo foi, do João Cancelo não, perdão, do Diogo Jota é sentida. Nesse caso, Portugal teria que fazer uma alteração. Por exemplo, a saída do Rafael Leão. Rafael Leão iria para o banco. E João Félix, por exemplo, ou André Silva, aí, como eu falei, varia da escolha, do adversário, enfim, do que o Fernando Santos imagina. Mas a ideia central é fazer com que o Cristiano Ronaldo tenha um companheiro de ataque, jogar numa dupla de ataque, certo? Essa dupla de ataque faz com que o Cristiano Ronaldo passe a ter um companheiro para dividir a atenção dos zagueiros. Ou seja, alguém que vá, chame a atenção dos zagueiros para que sobre mais espaço. O Cristiano Ronaldo fique menos visado. Apesar que sempre vai ser um jogador muito visado pela qualidade, o potencial que tem, mas alguém que divida a atenção, que faça com que os zagueiros adversários tenham uma preocupação constante a mais perto da área, próxima à área. Isso vai fazer, provavelmente, que o Bruno Fernandes passe a jogar numa ponta, ou meia, né? Depende aqui como a gente quiser chamar. Quando o time tiver a bola, ele vai atacar por dentro, mas não vai ser tanto como o Rafael Leão, não vai ser tanto esse segundo atacante, vai ser um jogador que vai vir mais por meio para armar a mesma equipe. Aí, Bernardo Silva também deve baixar, gerando aqui gerando aqui uma superioridade, jogadores com muita qualidade próximos uns dos outros para jogar nesse espaço entre linhas aqui, a subida dos laterais, ou então, como eu falei anteriormente, Bernardo Silva pode fazer a ponta aqui, jogar mais aberto, e o João Cancelo vir atacar por dentro. Certo, pessoal? Então, essas são algumas variações aí da seleção de Portugal. Um 4-4-2 aí que pode ser interessante, fazendo o Cristiano Ronaldo ter um companheiro para dividir a atenção dos zagueiros, certo? Então essa foi a seleção de Portugal do Fernando Santos. A gente vê que tem muitos bons valores individuais aí, mas que normalmente costuma ser uma seleção subaproveitada. A gente vê a seleção de Portugal jogar, parece que está sempre faltando alguma coisa, é uma seleção presa. Parece que falta algo a mais, né, para essa seleção. Vamos ver se na Copa, agora durante a Copa, como Portugal se comporta. Certo, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima. Espaço está aberto.